Deu certo, Milena? Veja se precisam de algum suporte, eu estou aqui à disposição. Deixa eu ligar aqui para ele. Qualquer coisa, você fecha seu áudio, Fernando, e faz a ligação. Foi para o YouTube, Milena? Já foi para o YouTube. Foi? Foi, acabou de entrar no YouTube. Você está aqui na sala com a gente, vendo os outros aqui? Milena, ele está aqui na sala, está vendo a gente, está ouvindo a gente, mas ninguém está vendo ele. Tá, só um minutinho. Ela vai ver agora aqui, presidente. Ótimo. Vamos. Acho que a gente podia começar. E esses procedimentos, ela vai cuidando de atender. Lá, né, Milena? Você vê com ele? Sim. Tá ótimo. Eu queria rapidamente agradecer, né, a oportunidade, agradecer o doutor Tiago, que nos deu essa oportunidade da gente poder reunir, né, um grupo tão seleto aí de representantes da comunidade jurídica do Ceará, que é um estado tão importante para a nossa nação e que está sofrendo muito até com essa questão do coronavírus, né, porque o benefício que tinha o Ceará de ser o estado mais perto aí de um hub de avião acabou sendo hoje uma coisa ruim para o estado, né? Acabou que o coronavírus chegou muito, muito rápido aí. Enfim, mas eu queria... Uma licença, desculpa incomodá-lo. Doutor Naldo, o senhor falou que o doutor Paulo está nos vendo? Não, desbardou o Washington. O desembargador Washington, eu não localizei ele aqui. Tá, eu vou... Ele está vendo a gente, escutando a gente falando. Será que ele não está no YouTube, Milena? Mas, enfim, queria passar a palavra para o doutor Tiago, já para que nós possamos começar, e aí o ideal é que o doutor Tiago vai conduzir, cada um fale um pouco, e aí a gente consiga rodar todo mundo e atender, que esses momentos de pandemia é muito bom que a gente possa se reunir e mostrar para as pessoas o que é a comunidade jurídica, o que as associações ou as instituições, né, como é que elas estão lidando com este momento. Então, eu passo a palavra para o doutor Tiago, que vai saber conduzir aí e que tem... Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Eu queria lhe agradecer aí, parabenizar o Migalhas aí por essa iniciativa desses webinar, né? Tem sido muito profícuo esses seminários, essas audiências. Já tive a oportunidade de acompanhar vários e realmente foi uma iniciativa pioneira aí do Migalhas. Está muito, muito positivo, tem tido uma repercussão muito boa também aqui no Ceará. Eu, como presidente do CESA, tenho tido esse feedback dos advogados, das sociedades, que isso tem servido como um estímulo e auxílio aí durante esse período, todo mundo de trabalho home office e tudo mais. Queria também agradecer aqui a presença de todos os convidados, desembargador Haroldo, desembargador Lázaro, doutor Alcides, desembargador Washington, doutor desembargador Plauto, do TRT, e também enfatizar que é uma iniciativa que tivemos aí com o presidente Arnaldo da OAB do Ceará para poder ter essa oportunidade de conversar com os advogados locais, regionais e debater essas questões que hoje atormentam muito os advogados e dos escritórios de advocacia aqui. Indo diretamente ao primeiro ponto aqui, que eu e o Erinaldo selecionamos, e aí, começando, desembargador Lázaro, o senhor... Opa, boa noite, desembargador Washington. Boa noite. Bem-vindo. Aí estamos iniciando aqui a primeira rodada de perguntas. Vou começar aqui com o desembargador Lázaro. Desembargador Lázaro, o primeiro ponto que eu e o Erinaldo selecionamos para ouvir saber como está no Tribunal Regional Federal a questão do atendimento das partes e dos advogados durante esse período de quarentena, né? De que forma o tribunal está conseguindo atender, dar um feedback quando o advogado ou a parte precisa tratar alguma questão de interesse durante esse período. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Tiago. O nosso tribunal tem se preocupado em atender os advogados e continuar em funcionamento.
Tribunal e toda a Justiça Federal da 5ª Região. Eu fui apanhado assim no meio, aliás, no início dessa crise sanitária no Brasil, quando assumi a presidência do tribunal, digo melhor, assumi o exercício da presidência, porque o nosso presidente, Vladimir Carvalho, está de férias. E eu fui apanhado assim nessa onda, eu fui levado por essa onda. E a minha preocupação foi de dar continuidade ao serviço da justiça em toda a 5ª Região. Não é? E o nosso tribunal, as seções judiciárias e subseções estão todas funcionando. Nós cuidamos logo de imediato em baixar atos, né, na mesma linha que o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, nessa mesma linha, suspendendo os prazos processuais, que, aliás, foi uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, suspendendo os prazos processuais, mas prevendo a atividade plena tanto dos juízes federais quanto dos integrantes do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para a continuidade dos trabalhos em tudo que se pudesse decidir, especialmente medidas urgentes que estão previstas na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Mas então nós cuidamos, reunimos o tribunal por esse mesmo meio, usamos também esse mesmo aplicativo, reunimos o tribunal remotamente, todos os colegas participaram, inclusive aqueles que estavam em gozo de férias ou licenciados, todos reunimos, aprovamos uma resolução regulamentando as sessões virtuais, as sessões que receberam a denominação de telepresenciais. Nessas sessões, os advogados participam mediante sustentação oral. Aliás, os advogados no nosso tribunal, já há um bom tempo, eles realizam, do lugar onde estiverem, sessão judicial, eles procuram a unidade da Justiça Federal na sua cidade e de lá eles realizam a sustentação oral. Bem, quanto ao atendimento dos advogados no nosso tribunal e na Justiça, como não há audiência presencial, não há sessão presencial e a grande maioria dos funcionários está em confinamento, nós, de imediato, tivemos o cuidado de autorizar o teletrabalho. Então, a Justiça Federal, como um todo, está trabalhando remotamente, trabalhando com o uso de meios tecnológicos. Bem, e o advogado, então, pode se comunicar com o juiz, com o desembargador, a toda hora, não é? Para encaminhar memoriais, para indicar alguns pontos que precisem ser esclarecidos. Então, nós estamos, compreendeu, à disposição. Nós temos, além do telefone, o telefone fixo, o tribunal, inclusive, no sítio do tribunal, há indicação dos telefones fixos dos desembargadores, e esses telefones fixos eles fazem uma chamada imediata, não é? Uma transferência para os telefones celulares. Não é? Nós temos, então, essa condição de atender plenamente os advogados.
E realmente nós temos... Muito bom, Zibardo. Excelente, Zibardo. Muito bom. Eu realmente já tive essa semana mesmo a oportunidade de fazer esse teste. Precisei tomar conhecimento do andamento de um processo e fiz uma ligação por telefone e fui prontamente atendido. E era segunda-feira, primeiro horário da manhã. Viu, doutor Tiago, nós temos também, nós podemos atender pelo WhatsApp, por e-mail, de modo que a justiça continua. A justiça está em pleno funcionamento na Justiça Federal, na 5ª Região. Perfeito. Obrigado, Valor. Bardo Washington, o senhor ainda não estava, a gente está tentando estabelecer uma média de 3 a 4 minutos no máximo para as respostas, para a gente ter a oportunidade de ouvir todos os representantes das instituições. E queria também saber do senhor como é que está no Tribunal de Justiça do Ceará. Hoje, até, Miguel, não sei se foi no Migalhas que eu vi, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele criou um mecanismo novo através de uma resolução que é justamente de permitir, Erinaldo, que o advogado ele manda uma judiciária para tentar fazer uma videoconferência com o magistrado, com o servidor, uma espécie de uma audiência, diferente das sessões presenciais, telepresenciais e tudo. Agora, São Paulo está inovando também com esse ponto. Queria ouvir do Zibardo Washington como é que está sendo o atendimento das partes e advogados durante esse período de reclusão aí de magistrados e servidores, Zibardo. Boa noite. Bom, boa noite a todos, boa noite, doutor Tiago, doutora Milena, Erinaldo, meus colegas magistrados. Nós estamos funcionando em regime de plantão extraordinário, como determina o CNJ. Cada unidade judiciária ou administrativa criou um canal, estabeleceu um canal de comunicação das partes e dos advogados, para as partes e para os advogados. Nós estamos no regime de teletrabalho. Aqueles servidores que não dispunham de computador, alguns nós já disponibilizamos computadores, né? Estamos produzindo largamente, implantamos o plenário por videoconferência, as nossas sessões vão continuar ocorrendo. O desembargador presidente do TRF-5, da 5ª Região, disse que sessão telepresencial é mais ou menos o que nós vamos fazer aqui. Haverá um plenário virtual por videoconferência, num primeiro momento, porque nós estamos envidando todos os esforços para termos um plenário virtual propriamente, né? Para que os julgamentos ocorram com mais celeridade. Mas nós estamos funcionando plenamente, né? Nós temos um histórico de bom relacionamento, de parceria com a direção da OAB aqui no estado do Ceará. O presidente Rinaldo tem franco acesso ao presidente do tribunal. Os pleitos da advocacia nos chegam com muita facilidade. Nós criamos, inclusive, um e-mail para que a presidência da ordem carregue para o tribunal aquelas demandas que são urgentes, que são importantes para os advogados. Então, nós estamos funcionando e estamos dando aos advogados o melhor atendimento possível. Obrigado, Bardo Haroldo. E lá no TRE, eu tive conhecimento já essa semana também, através de um colega advogado, que já foi realizada até uma sessão presencial, a gente vai chegar nesse tema depois, mas o atendimento propriamente dos advogados, das partes que precisam entrar em contato para saber de um processo, pedir agilidade no julgamento, enfim. Pois não, boa noite a todos, eminentes operadores do direito. Na verdade, foram realizadas 3 sessões. 3 sessões. E, respondendo à sua pergunta diretamente ao assunto, o atendimento nosso Tribunal Regional Eleitoral é em regime de plantão, sem contato presencial, com o uso do e-mail 148@tre.ce.jus.br, pelo qual todas as demandas administrativas são enviadas aos setores e cartórios eleitorais, inclusive no que concerne ao alistamento de quem vai ser candidato em 2020, que será realizado sem coleta biométrica,
até que se normalize o atendimento. Os advogados podem peticionar através da petição online ou via PJE, e os membros do Pleno estão juntamente aos assessores em plantão permanente via trabalho remoto. Portanto, pelo que eu constato, nós, pelas providências tomadas, inclusive, uma referência que eu posso fazer é exatamente a questão da instituição, de uma forma, vamos dizer assim, bem rápida, do sistema de videoconferência, que com relação a outros estados, nós não fomos os primeiros, mas também fomos entre os, pelo menos, 5 primeiros, nós conseguimos realizar isso. E já realizamos, conforme eu disse, 3 sessões por videoconferência. Perfeito. Doutor Alcides, na Justiça Federal, como o desembargador Lázaro já tinha dito, eu sei que vocês têm um centro de apoio para as sessões, para a realização de videoconferência nas sessões, mas como é que está o atendimento propriamente do público e realmente dos advogados? Tem as demandas? Boa noite, doutor Tiago. Boa noite também aos demais participantes, né? Especialmente aí o meu presidente, desembargador Lázaro. Bom, depois da fala dele, muito pouca coisa falta para eu complementar, né? A Seção Judiciária do Ceará, a semelhança das demais que integram a 5ª região, né, de Sergipe até o Ceará, está seguindo as regras estabelecidas pelo tribunal. O tribunal editou o ato 112, né, de 19 de março, que uniformizou a todos nós, e nós tínhamos publicado uma portaria número 37, aqui no dia seguinte, harmonizando e estabelecendo o cumprimento das regras estabelecidas pelo tribunal. O nosso trabalho, desse modo remoto, por contato telefônico ou por e-mail, o contato telefônico feito para os telefones das varas, indicados, disponibilizado para todos no site. Alguns deles estão vinculados a um SIGAME e automaticamente toca no celular do diretor de secretaria ou do servidor na escala de plantão, do modo que a unidade jurisdicional organizou para funcionar. Isso tem funcionado muito bem, não temos tido dificuldades, eu acho que temos sido ágeis para atender as demandas em situação tão difícil que estamos todos vivendo, né? Então, eu acho que é uma experiência exitosa e acredito que esteja atendendo às expectativas dos nossos usuários. Perfeito, Alcides. Erinaldo, continue aí com próximo ponto da pauta. Boa noite a todos que nos assistem. Cumprimentar o Miguel pela iniciativa, ao presidente Thiago do César, que foi quem teve a ideia e rapidamente conseguiu organizar esse encontro, ao presidente Lázaro, ao doutor Alcides, presidente Haroldo, presidente Washington. Agradecer a Vossas Excelências por todo o apoio que a advocacia recebeu ao longo desse período, um período, como bem destacou o doutor Alcides, de muita angústia, né, de dificuldade, e por isso que eu disse várias vezes para os advogados, para as advogadas. Realmente nós temos, inclusive, muita empatia e solidariedade. Na hora, por exemplo, que o Tribunal de Justiça precisou mandar para casa, por questão de saúde pública, os seus servidores, muitos desses não tinham computador ainda, não tinham internet, e o tribunal precisou ter toda essa logística. Sim, é um problema que todos nós estamos enfrentando. Eu estou em casa, vocês com certeza estão em casa também. Então, a gente entender que nós fazemos parte do Poder Judiciário, é importante essa parceria. Eu quero agradecer, especialmente em relação à questão de alvarás. Tanto a Justiça Federal, tanto a Justiça do Trabalho, quanto o Tribunal de Justiça, quando nós procuramos para discutir alvarás, todos colocaram isso como prioridade, porque a gente entende que nesse momento de dificuldade, nesse momento em que vai haver uma paralisação da justiça, o alvará permite que a advogada, com o advogado, que o cidadão consiga aguentar isso com mais facilidade. Tanto que aqui no Ceará, nós criamos o VIA-OAB, um canal direto para entrar em contato com a Justiça do Trabalho, com a Justiça Federal, com o Tribunal de Justiça, para estar acelerando esses despachos. São mais de 100 contatos por dia. Por isso que eu queria começar aqui com o desembargador Washington e pedir que ele pudesse explicar para a advocacia, para a sociedade, como estão sendo esses procedimentos de alvará. Inclusive, ontem, Vossa Excelência, eu soube, já estou uma portaria para, inclusive, facilitar o pagamento da advogadas e advogados
que já vão poder peticionar, informando seus dados bancários, e vai direto do juiz ou ofício à Caixa, a Caixa paga diretamente ao profissional sem necessidade que ele tenha que ir à agência bancária. Não só é comodidade, mas, nesse momento, segurança. Evita que ele saia de casa e com algum contágio. Não é isso, presidente Washington? Eu acho que está sem som, presidente. Presidente, eu acho que está sem som. Falta ativar o som. Muito bem. Com relação a esse detalhe que você está falando, da portaria, só um detalhezinho técnico. Se houver mais de um beneficiário, nós teremos tantos alvarás quantos forem os beneficiários. Mas, olha, o nosso setor de precatórios está funcionando, ainda que remotamente. Nós temos um e-mail institucional já divulgado, temos 2 telefones com WhatsApp, também já divulgados, um para informações gerais e outro para informações sobre pagamentos, propriamente. No período de 23 a 31 de março, nós já produzimos lá no setor de precatórios 123 decisões, boa parte determinando o pagamento. Nesse período, nós liberamos R$2.568.000, beneficiando 68 credores. Nós repassamos os valores do TRT, viu, desembargador Plauto, e também os da 5ª Região, desembargador Lázaro. Nós já disponibilizamos os recursos referentes ao mês de março, então nós estamos trabalhando regularmente. E havia um pleito antigo da advocacia para que se facilitasse o pagamento, a utilização de um precatório que nós chamaremos de precatório eletrônico. Essa crise nos permitiu encontrar essa solução, né? Ainda que por meio de e-mail, mas a coisa vai funcionar, o advogado não precisa se deslocar à agência bancária, seja da Caixa, seja do Banco do Brasil. Então é isso. Estamos aqui para fazer o melhor possível para todos os jurisdicionados e para todos os advogados do Estado do Ceará. Muito obrigado, presidente. Meu caro Miguel, para o advogado do dia a dia, para quem não é acostumado, ele muitas vezes vai a uma agência bancária, espera muito para ser atendido, às vezes dá um problema com o documento, ele vai e volta, às vezes perde um dia inteiro para poder sacar um alvará, e esse sistema, não só o advogado economiza tempo, mas é um sistema bem mais seguro. Eu queria perguntar aqui ao presidente Lázaro, que tem sido um parceiro também da advocacia nesse sentido. Inclusive, estamos firmando um convênio entre a Caixa Econômica Federal, as seccionais que compõem a 5ª Região e o TRF, para exatamente permitir que os RPVs possam ser pagos de forma automática, de forma eletrônica, para evitar que o advogado ele tenha que ir à agência. Por isso que é muito importante que a gente trabalhe não só em medidas de comodidade, mas principalmente de segurança. Não é isso, presidente Lázaro? O seu microfone está desligado, presidente. Que abre o microfone para mim, se eu não me engano. Não é isso? Eu tenho a impressão que é uma central que abre. Pronto, estamos ouvindo, presidente. Estamos ouvindo. Está ouvindo? Nos primeiros dias em que eu comecei a exercer a presidência em substituição ao nosso presidente, Vladimir Carvalho, eu fui procurado pela presidente, também em exercício aqui da seccional da Ordem em Pernambuco, que apresentou a reivindicação da categoria dos advogados quanto às RPVs e aos precatórios. E, então, nós cuidamos de decidir rapidamente tudo que tinha para se deliberar em relação ao RPV e antecipamos o pagamento, houve uma antecipação no pagamento dos RPVs, e eu tenho assinado todos os dias vários atos relacionados com a liberação de precatórios. Interessante é que, quanto aos RPVs, liberado o pagamento dos RPVs, surgiu um problema, porque as agências da Caixa tinham uma determinação central de atender, né, internamente só alguns casos, e entre essas situações não se encontrava
o pagamento de precatório. E os gerentes realmente afirmavam que nós não temos, nós só podemos atender essa situação, mas não o pagamento precatório. Então, o diretor jurídico da Caixa aqui, o doutor Ricardo Siqueira, entrou em contato com a assessoria da presidência, com a doutora Joana Carolina, que me trouxe o problema, e ele sugeriu essa sistemática de liberação pela Caixa em contas, nas contas bancárias dos credores, dos beneficiários do pagamento das RPVs. E aquele beneficiário que não tivesse conta na Caixa, então receberia, o advogado indicaria uma conta para ele receber. Isso tem funcionado, mas, de qualquer maneira, na quarta-feira retrasada, eu participei de uma sessão do Conselho da Justiça Federal, em substituição ao desembargador Vladimir Carvalho, e aí nós levamos o ofício ao presidente do Conselho da Justiça Federal e do STJ, o ministro Noronha, que já oficiou a Caixa justamente para que essa sistemática fosse observada. Então, nós estamos atentos, nós sabemos que é preciso que os credores das entidades públicas, depois de esperar um bom tempo, recebam os valores que lhes são devidos. E estamos realmente fazendo o que esteja ao nosso alcance para movimentar, né, esses procedimentos. Obrigado, presidente. Verdade, a posição do CJF nesse sentido foi fundamental, porque, e aí um problema bem que o doutor Alcides conheceu, o tribunal pagou milhares de RPVs, antecipou os RPVs, só que as agências bancárias não queriam receber. E queriam voltar o problema para o judiciário, para que o juiz dissesse que para qual conta fosse pago o advogado. E isso, além de haver um retardo, nós estamos falando de milhares de processos nesse sentido. Por isso que a gente conseguiu, com a Caixa, através do diálogo, e infelizmente com o Banco do Brasil, a gente precisou ajuizar, e depois do ajuizamento, chegamos a um acordo para permitir esse pagamento dos RPVs que estavam lá pagos, para que o advogado possa receber. Doutor Alcides, eu acho que a Justiça Federal ela tem um papel fundamental nesse pagamento, mas ela não pode assumir uma responsabilidade que, nesse momento, é dos bancos, das agências bancárias. Perfeitamente. Doutor Reinaldo, nós temos nos falado muito, né, ao longo desses dias, né, temos esse estreitamento institucional. Como bem relatou o nosso presidente desembargador Lázaro, nós estamos seguindo o regulamento. No tocante a pagamento de RPVs, nós não tivemos nenhuma dificuldade, né, por causa da sistemática mais ágil, mais azeitada com relação à Caixa. Não tivemos dificuldades, né, seguimos os normativos e tanto a resolução 313 do CNJ como o ato do TRF, o 112, destacam isso como atividade essencial, e quanto a pagamento de alvará, desculpe, não há nenhum problema. Com relação aos requisitórios, nós realmente nos deparamos com essa situação do desembargador Lázaro e também o nosso presidente Reinaldo destacaram. O que aconteceu para os nossos internautas e ouvintes que talvez não tenham acompanhado o drama desde o começo? O que aconteceu? O Tribunal da Quinta Região, justamente por solidariedade às pessoas beneficiárias de créditos, né, antecipou o pagamento dos requisitórios, dos RPVs e dos precatórios. Na sistemática normal, não estivéssemos nós sobre essa situação atípica, as partes e advogados se dirigiriam a qualquer agência da Caixa do Banco do Brasil, não necessariamente aquelas que funcionam nos prédios da Justiça, e poderiam, levando a documentação necessária, fazer o levantamento e recebimento dos seus RPVs e precatórios. É importante dizer para quem nos ouve que
isso já é uma sistemática administrativa no âmbito bancário. Ela é regida por regras para o sistema bancário, de segurança para, né, todos os bancos e tudo mais. Então, não é algo que o judiciário possa intervir e mexer nesses critérios de atuação do setor bancário, né? Até porque, se nós já expedimos os requisitórios, é porque todas a função jurisdicional e administrativa nesse tocante já foi exaurida, né? A Justiça fez aquilo que está na sua alçada a fazer. O que faltava era apenas a operacionalização no âmbito bancário para o recebimento do valor, né? E como bem destacou nosso desembargador Lázaro, os bancos, pelo menos aconteceu isso com o Banco do Brasil e a Caixa, não elencaram entre aquelas atividades consideradas essenciais e que eles se propunham a manter o atendimento ao público externo, eles não incluíram nessas atividades o pagamento de RPV e precatório. Então, eu posso dar o testemunho aqui da dificuldade de várias partes, vários advogados, várias cenas assim lamentáveis em portas de agências, as pessoas tentando entrar, às vezes sendo não tão bem tratadas ou não sendo tão bem atendidas e até um pouco desesperadas, dependendo da necessidade de receber o recurso. Eu recebi vários relatos dessa natureza através do Fórum Interinstitucional de Direito Previdenciário, e também relatos de vários advogados amigos, né? O presidente Arinaldo deve ter recebido inúmeros tantos outros. Então, todos nós ficamos muito sensibilizados, obviamente, com o que estava acontecendo, mas não era possível que os bancos devolvessem essa atribuição para a Justiça, querendo que a Justiça dissesse como fazer alternativamente. Nós não tínhamos como assumir isso. Por sorte, a própria Caixa se sensibilizou, né, e saiu na frente, fazendo essa proposta de sistemática de trabalho que está sob apreciação aí da presidência do TRF e também nos nossos estamentos burocráticos superiores, né, o Conselho da Justiça Federal, o STJ, está mobilizando para sensibilizar. E realmente a OAB foi ágil em propor ação, né, contra o Banco do Brasil. A liminar foi deferida pelo juiz da Quinta Vara, o doutor João Luiz Nogueira Matias, e então realmente agora o próprio banco sentou para negociar uma forma eficiente de trabalho, que é, na verdade, o que se espera desde o primeiro momento em situação atípica como essa. Se as instituições, nesse momento, não sentam e constroem juntas uma solução que atenda a todas, né, respeitando, obviamente, as atribuições de cada um, as limitações técnicas, os regramentos a que estão subordinados, e é muito importante para situações atípicas que as soluções sejam construídas a várias mãos, né? Eu acho que esse é o caminho e fico feliz que o encaminhamento dado pelas instituições esteja confluindo já por essa solução tão adequada. Meu caro doutor Alcides, infelizmente a gente precisou entrar com ação judicial, mas no outro dia mesmo o banco nos procurou e a gente chegou num acordo que o objetivo era exatamente a gente solucionar o problema. E hoje, meu amigo Miguel, a gente tem aqui no Ceará três possibilidades do advogado poder receber o seu alvará. Se ele está com o alvará físico, que já foi emitido, ele tem um RPV, a OAB criou um canal chamado Central de Alvarás. Se Deus quiser, vai estar no ar amanhã de manhã. O advogado vai entrar, cadastra e vai diretamente para o banco. A minha proposta feita aos bancos foi que eles fornecessem um e-mail. E os advogadas mandassem os e-mails para eles. Mas eles não quiseram fornecer os e-mails, eles queriam garantir que a OAB recebesse os documentos. Então, esse sistema exige que o advogado anexe os documentos, o advogado assina eletronicamente, e aí o sistema automaticamente encaminha um e-mail que foi fornecido para a gente, para as respectivas agências do Banco do Brasil e da Caixa. Um sistema parecido pode ser feito se você não tem o alvará ainda. Você faz uma petição, no lugar de pedir o alvará, você fornece os dados bancários e o magistrado manda um e-mail para a Caixa, manda um e-mail para o Banco do Brasil, determinando o pagamento. Só que o melhor sistema que existe é o sistema da Justiça do Trabalho aqui do Ceará. Aí eu faço meus votos de boa noite ao presidente Plauto, que está aqui presente, porque já existe no trabalho, através do PJE, o alvará eletrônico. Não é isso, presidente? Que é muito mais fácil para a advocacia solicitar nos processos e eles são pagos automaticamente sem necessidade de envio de e-mail à Caixa. Ou seja, o sistema já
já faz o pagamento. Desembargador Cláudio, também queria lhe desejar aqui, seja bem-vindo aí, perdão aí pela demora aí na conexão, se for alguma falha. Não, sem problema. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, cumprimento a todos. E estamos aqui para conversar. Boa noite, desembargador. Tudo bem? Boa noite, desembargador Cláudio. Washington, um abraço. Tudo bem? Um abraço. Boa noite, desembargador Cláudio. Prazer em revê-lo. Boa noite, Alcides. Prazerzão em revê-lo também. Pois bem, presidente Plauto, eu acho que seria importante que Vossa Excelência pudesse explicar aqui para os presentes como funciona essa sistemática de pagamento de alvarás hoje na Justiça do Trabalho. É importante até destacar de que a Justiça do Trabalho ela colocou para a gente um canal direto para que a gente pudesse acelerar alvarás, mas só se houver o pedido do advogado, o advogado descreve na petição do PJE que é pedido de alvará, se não for despachado em 48 horas, aí sim, contato com a AB, o AB assume o tribunal, mas eu posso antecipar que a quantidade de pedidos ao tribunal, ao TRT, tem sido bem pequena, porque antes de 48 horas do pedido, quando o advogado destaca que é alvará, o juiz consegue filtrar aquela petição e despachar de forma mais rápida, não é isso, presidente? Isso. O ato conjunto número 2/2020, que foi expedido pelo tribunal, ele dá uma atenção especial a essa questão dos pedidos de alvará, né? O advogado faz o peticionamento e tem que ter o cuidado de, no PJE, indicar lá no campo próprio a palavra alvará. E dessa forma, a unidade tem condições de fazer o filtro e dessa forma ele consegue priorizar aquele pedido, né? As unidades judiciárias elas estão a postos, eles estão dando realmente prioridade a esse tipo de pedido. E o que estava acontecendo antes é que, como o advogado não marcava essa palavra alvará no PJE, então o pedido ficava misturado com todos os outros processos, com todas as outras classes de processo. Então, nós identificamos essa possibilidade, né? E eu acredito que esteja funcionando bem. E se o pedido não for atendido em 2 dias úteis, então, a pedido do doutor Erinaldo, né, com o pedido da OAB, por intermédio do doutor Erinaldo, nós criamos um canal aberto, né? Disponibilizamos um e-mail, por meio do qual o advogado se comunica com a OAB, expõe o problema, a OAB imediatamente entra em contato por esse canal com a Secretaria-Geral da Presidência, e aí o secretário-geral da Presidência ou alguém que ele indique tomará as providências para agilizar esse procedimento. E até agora eu acredito que esteja funcionando bem. Funciona muito bem, presidente. Aproveito para agradecer por essa oportunidade, por essa deferência à advocacia. Ou seja, quando o advogado coloca a descrição na petição alvará, poucos são os casos que depois de 48 horas já não é despachado aquele pedido do advogado. Importante até registrar que a gente não garante que o magistrado vai despachar de forma favorável porque o OAB está pedindo. Não, o que o OAB só pede vai examinar. Tem funcionado muito bem. Eu volto a bola para você, não é, Tiago? É isso. Até porque essa pergunta, só para explicar para o desembargador Haroldo, essa pergunta não se aplica lá no âmbito do TRE, mas depois vai ter uma pergunta específica para a Justiça Eleitoral, desembargador Haroldo. Mas voltando ao próximo ponto aqui que a gente selecionou, eu queria começar pelo desembargador Washington, até porque saiu uma portaria, salvo engano, foi resolução, né, desembargador? Está bem quentinha, eu acho que foi de ontem, anteontem, no Diário Oficial, sobre a realização de sessões através do sistema de videoconferência. Né? Ela é do dia 31 de março. 31 de março. 5/3. Perfeito. E aí, que é justamente inaugurando esse sistema de realização de sessões por videoconferência. Por videoconferência. Uma medida de teleconferência que já tinha lá no TRF, como o desembargador falou, e agora está sendo inaugurado no TJ. Eu queria saber de que maneira o tribunal também se preocupou, desembargador, de garantir, através dessa medida, dessa portaria ou resolução, que tanto a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal possa ser respeitado, aquele advogado que eventualmente não queira fazer
a sustentação oral por videoconferência, quer fazer presencialmente, se tem essa possibilidade, as preocupações e aí o que é que a gente pode esperar aí nessas primeiras sessões? Eu só queria fazer também um complemento, doutor Washington, só um minutinho. Que é o seguinte, só para aproveitar o gancho, e o senhor falar daquela notícia que saiu, que ontem nós fizemos até um seminário como esse, e a presidente da AMB explicou que a notícia era completamente equivocada. Então, seria o caso agora também da oportunidade do senhor explicar que não havia nada, um jeton, uma história que circulou e circulou. Não, nada disso. Nada disso. Na verdade, aquilo ali foi uma republicação de uma portaria por incorreção. Para corrigir um pequeno detalhe, nós temos um núcleo de produtividade remota. Esse núcleo foi criado no ano passado. Esse núcleo, de junho, quando ele começou a funcionar, a dezembro do ano passado, produziu mais de 47 mil minutas de sentenças. Já foram mais de 50 mil minutas até agora. Né? Como núcleo de produtividade remota, né? A portaria, que era de janeiro, foi republicada, estabelecendo os juízes que atuam nesse núcleo, eles atuam na sua unidade e no núcleo. Nós temos uma gratificação de acúmulo de função. Sim. Né? E como nós tiramos esses juízes de qualquer outra atividade que acumulasse função para atuar exclusivamente no núcleo, além da unidade judiciária, 24 juízes. Né? Nós estabelecemos que aquela gratificação, que é de 5% a 15%, para esse núcleo, dado a produtividade, dado ao valor estratégico que ele tem, seria de 15%. Alguém pegou isso, tirou lá núcleo de propriedade remoto, tirou o remoto, associou ao teletrabalho instituído agora por ocasião da pandemia, né? E disse que o Tribunal do Ceará tinha criado uma gratificação de 15% para os juízes trabalharem em casa. Descontextualizaram a portaria, pinçaram a palavra remota e fizeram um link com o teletrabalho que está sendo realizado nesse momento. E criou um problema, teve um site aqui, um jornalista, que disse que os desembargadores receberiam 15% para trabalhar em casa. Isso não existe. Quer dizer, e aí é impressionante como a propagação disso é muito rápida. No mesmo dia, isso estava no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Toffoli entendeu de suspender os efeitos da portaria. Né? Mas foi muito não é um aumento linear para magistrado trabalhar em casa. É um acúmulo de função. Né? E ontem, viu, desembargador? Ontem, não sei se o senhor acompanhou, mas a presidente da AMB, a doutora Renata Gil, teve um webinar aqui do Migalhas, no qual ela, inclusive, fez a defesa da gratificação, explicando... Renata Gil? Exatamente, ela explicou, eu participei assim, como ouvinte, né? E eu vi que ela explicou muito bem, disse, Miguel, isso aí, com certeza, o presidente Toffoli deve ter suspendido para examinar, mas é um tema que vários tribunais fazem, isso é normal, né? Então, acho que ficou bem... Na verdade, o que causou a celeuma foi você pinçar a palavra remoto da portaria, associar ao trabalho, ao teletrabalho, que todos estão fazendo nesse momento, e fazer extrair um sentido que não existia, de que todos os magistrados do Ceará, de primeiro e segundo grau, receberiam uma gratificação de 15% para ficar em casa. Então, na verdade, isso é uma fake news. A portaria verdadeira mas o que se divulgou foi outra coisa. É que nós tínhamos estabelecido um aumento através de uma portaria, um percentual de 15% para quem fosse trabalhar em casa, ou seja, todo mundo. Né? Então, é lamentável que isso ocorra e impressionante que foi um rastilho de pólvora, porque quando eu peguei meu celular e acessei, o primeiro grupo do WhatsApp já estava lá, a fake news, né? E já no começo da tarde estava em Brasília, é muito rápido. Mas voltando ao que nos interessa aqui,
Exatamente. Esse assunto eu acho que já está suficientemente esclarecido. Nós estabelecemos realmente a sessão de julgamento. Eu gostei muito do desembargador Lázaro, da expressão telepresencial, né? Nós vamos continuar usando o voto antecipado e vamos realizar nossas sessões. E estamos resolvendo alguns detalhes técnicos para implantar o plenário virtual para agilizar mais ainda os nossos julgamentos. E nesse período, doutor Tiago, nós temos produzido muito aqui no Tribunal do Ceará. Já foram mais de 410 mil atos, já foram mais de 302 mil expedientes, foram mais de 45 mil despachos, mais de 21 mil decisões, mais de 22 mil processos baixados, quase 23 mil, e mais de 16 mil julgamentos. Então, nós estamos produzindo e o advogado vai ter respeitado o seu direito à ampla defesa, ao contraditório, ele poderá entrar nesse plenário virtual e fazer a sua sustentação oral, né? Então, Perfeito. A coisa funcionará de modo a que o advogado tenha respeitada a sua prerrogativa. E eu vi também, né, desembargador, que foi mantida a possibilidade, como existe também a nível do Supremo Tribunal Federal, de o advogado que queira fazer a sustentação presencial, ele tem a oportunidade de se insurgir no prazo determinado. Ah, sim, exato. Para pedir que o julgamento seja presencial. Então, e aí vamos aguardar o retorno à normalidade. Exato. Do Haroldo. Tiago, só uma observação. Claro. É o seguinte, essa expressão telepresencial foi colocada, eu acho que é um neologismo, assim que é um neologismo que foi criado pelo desembargador Rogério Fialho aqui no nosso tribunal, justamente numa sessão em que nós realmente deliberávamos sobre como iríamos prosseguir os nossos trabalhos nessa situação que nós vivemos, né, de confinamento. Então, há uma diferença que ficou colocada entre a sessão virtual, que é feita nos moldes já do STJ e do Supremo, né? Supremo que começou com o plenário virtual e hoje realiza as sessões virtuais, o STJ também. Então, a sessão virtual consiste em ser aberta por um edital, né? Colocado os processos em pauta, né? Então, os advogados eles têm o poder de pedir o destaque, né, de determinado processo para realizar em sessão presencial, né? E do mesmo modo os juízes que vão participar daquele julgamento, eles podem pedir o destaque. Isso já se faz no STJ há um bom tempo. E nós estamos continuando fazendo. Aí vem a ideia, nessa situação, que nós não sabemos quando vamos voltar a ter sessão presencial. É verdade. Nós estamos confinados, né? Estamos em quase quarentena, né? De modo que aí foi a ideia que surgiu de realizarmos, foi inclusive com esse aplicativo que agora nós estamos usando, essa reunião. E aí essa sessão telepresencial, nela o advogado também vai participar, o advogado, o representante do Ministério Público, e vai seguir o rito normal do julgamento da ação. E a verdade, viu, desembargador Lázaro, é que, especialmente no caso lá do TRF, onde o advogado ele tem um dispêndio, o advogado da região em geral, né, aqui do Ceará, o advogado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, ele, em muitos casos, ele vai talvez até preferir esse sistema, porque ele tem a oportunidade, ele economiza tempo, ele economiza passagem, às vezes hospedagem, né? O cliente também, que muitas vezes arca com essas despesas também, poderá preferir. Até com celular. E, de repente, vai ter a mesma, com certeza, terá efeito. Doutor Tiago, doutor Tiago, doutor Lázaro, me permitam complementar. Mas na sistemática normal de funcionamento do TRF-5,
o advogado não precisaria se deslocar, não precisa se deslocar a Recife para participar. Ele já pode, tem lá o se núcleo aí. dirigir à sessão judiciária, e lá nós temos uma sala reservada para videoconferência, por meio da qual, nessa sala, ele poderia participar e fazer a sustentação oral dele perante o tribunal. Quer dizer, o tribunal, mesmo a turma, o pleno reunido presencialmente, o advogado já podia ele se participar remotamente. A diferença agora, doutor Alcides, é que ele, agora ele faz em casa. Pelo celular de casa, do escritório. Isso. Às vezes um advogado que mora no interior, que não tem uma subseção próxima. Né? É verdade. Só esse detalhe. Mas queria ouvir, desembargador Plauto, como é que está a sistemática lá no Tribunal do Trabalho? Se já está sendo implantado também as sessões virtuais, julgamentos eletrônicos? Uhum. Bem, justamente hoje nós baixamos um ato conjunto instituindo as sessões de julgamento virtuais. Essas sessões de julgamento virtuais, elas não se confundem com as sessões por meio de videoconferência. Como nós atuamos por meio do PJE, essas sessões elas funcionam da seguinte forma: os desembargadores registram seus votos, né, no sistema do PJE, e todos têm acesso aos votos, né, proferem o seu voto, concordando com o relator integralmente, em parte, ou discordando. Esse voto fica registrado e, terminada a votação, o secretário, então, lavra uma certidão de julgamento já com o resultado do julgamento. Né? Dessa forma, não há necessidade nem da reunião dos membros do tribunal e nem também a presença física. Né? E no caso das sustentações orais do advogado? Com relação às sustentações orais, fica garantida a ampla defesa, o contraditório, eles continuam assegurados, continuam íntegros. Perfeito. Basta que o advogado que tiver interesse em fazer a defesa de seus argumentos, fazer uma sustentação oral, ele pede a retirada do processo da pauta virtual. Então, isso é feito automaticamente. Esse processo, então, depois será inserido na pauta presencial quando nós voltarmos às atividades normais. Então, eu acho que essa metodologia ela trará um grande ganho em termos de celeridade, né? Não prejudicará em nada a atuação do advogado, e mais, elas vão qualificar as sessões presenciais, porque vai haver uma diminuição de processo da pauta presencial e haverá mais tempo, portanto, para os debates entre os desembargadores, para as sustentações orais mais densas, com o debate das teses com mais profundidade. Então, eu acho que isso é um ponto que vai melhorar ainda mais a prestação jurisdicional do tribunal. Perfeito. Doutor Tiago, me permita só claro. uma breve observação. Eu não poderia deixar de passar a oportunidade de assinalar Cid Marconi, nosso colega cearense, não é? Em relação a todas essas deliberações do nosso tribunal a respeito das sessões virtuais, das sessões telepresenciais. Inclusive, ele comprou ele mesmo uma versão profissional, com o dinheiro do bolso dele, uma versão profissional desse aplicativo para que nós pudéssemos nos reunir com toda ele, inclusive, viu, desembargador Lázaro, está nos assistindo. Ele, inclusive, está nos assistindo. Eu vi aqui rapidamente no WhatsApp que ele está felicidade. Nós ao vivo. É um colega e amigo a quem eu prezo muito. Muito bem. Eu queria ouvir, desembargador Haroldo, o senhor já comentou que já tiveram, essa semana, 3 sessões aí virtuais, né, julgamentos eletrônicos, e ouvi de um advogado que eu perguntei como é que foi, funcionou? Tive a curiosidade, porque tive no TRE aí com Vossa Excelência até no ano passado, assim como também o doutor Alcides, eu perguntei como foi essa sustentação oral por audiência, e ele me relatou que ele disse: a sustentação foi perfeita, o sistema funciona perfeitamente, o problema
é a falta do calor humano. Como é que se vê isso também? Hein, Desembargador? Sim, eu pensei O que você... senhor sentiu falta também desse calor humano? Na verdade, realmente há uma grande diferença entre você estar ali com os colegas presencialmente e as pessoas, de um modo geral, os servidores, e outra é você estar isolado, né, como eu estou agora aqui, participando de uma videoconferência. Mas o fato é que, apenas para esclarecer melhor, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral aprovou, né, recentemente a resolução número 764 deste ano, que regulamenta as sessões eleitorais por videoconferência. Por essa sistemática, o calendário de sessões do TRE foi mantido, né? Com publicação das pautas normalmente no Diário da Justiça eletrônico PJE. O grande problema que foi surgir alguns questionamentos. Por exemplo, que nós estamos aí já, nessas alturas, já um consenso. Aqueles processos que houve um pedido de vista, que começou a ser julgado no curso, presencialmente. Poderia dar sequência, né, ser através de videoconferência? Primeira indagação. Nós já chegamos a um consenso de que não há problema, certo? Até porque houve recentemente uma decisão, né, do Tribunal Superior, do CNJ, do Tribunal Superior, com relação a essa questão. Também com abrangência, ou seja, uma abrangência bem ampla, abrangendo todas as matérias, porque nós tínhamos também um questionamento. E os recursos que envolvem a questão de perda de mandato, né? Como é que se faria? Faria presencialmente? Inclusive, nós tínhamos programado uma sessão para o dia 13, agora, presencial. Mas nós chegamos à conclusão, hoje, porque o prazo fatal era hoje, de decidir se seria ou não, certo? O prazo fatal era hoje. Nós chegamos a uma conclusão de que, quando eu digo nós, naturalmente, só fui eu, que eu geralmente tenho como método ouvir os colegas e discutir, que não deveríamos fazer presencialmente, certo? Por quê? Porque, da forma como ele, infelizmente, observa a situação, eu acho que não há como a gente realizar essa... Então, vamos fazer videoconferência. Também, nós, a possibilidade dos advogados interessados façam inscrição para sustentação oral através do e-mail, né? seas@tre.ce.jus.br, até o início das sessões, que são transmitidas ao vivo pelo canal TRE Ceará no YouTube. O tribunal já realizou, conforme eu disse, até o momento, 3 sessões, todas elas funcionaram no meu sentido. Claro que, eventualmente, surgem os problemas técnicos, isso é natural de quem está iniciando, mas com excelentes resultados. Ô, Perinaldo, estou sendo avisado aqui que a gente precisa dar uma acelerada por conta aqui do nosso tempo, né, e também do precioso tempo aqui dos presidentes. Se você quiser continuar aí com a próxima pergunta, e depois eu já volto para a gente... Doutor Tiago, deixe-me manifestar rapidamente sobre essa questão no âmbito da Seção Judiciária do Ceará. Eu não passei a palavra, Alcides, que achei que, como se tratava de videoconferência, que ainda não... É porque nós temos as videoconferências da turmas recursais. Turmas recursais, perfeito. Porque nós temos aqui o microsistema do juizado, que hoje responde por uma quantidade muito grande de processos, né? Atende fortemente a matéria previdenciária, e nós temos 3 turmas recursais, e essas turmas recursais, elas editaram um ato conjunto, né, e seguindo essa linha, seja da resolução do Pleno número 5, seja da portaria do Foro 34, elas editaram esse ato conjunto, de modo que as sessões das turmas recursais se realizarão normalmente por uma via telepresencial. Gostei muito, desembargador Lázaro, de conhecer esse termo aí construído, sugerido pelo desembargador Rogério, chancelado aí pelo desembargador Cid. Eu acho que realmente encontramos no desembargador Cid, como encontramos em Vossa Excelência,
entusiastas da tecnologia, né, e da modernidade. Isso é muito bom, porque, né, o tribunal sai na frente e nos deixa confortáveis para seguir na mesma linha. A particularidade, doutor Tiago e ouvintes, internautas, é que, no nosso caso, nós estaremos usando uma ferramenta que nós já tínhamos na nossa tecnologia da informação, chama-se WebSwift, e da Polycom, e ela nos permite fazer essas reuniões telepresenciais com até 100 participantes, não é? E, obviamente, que a prioridade, qualquer pessoa do público externo poderá participar, seja o advogado que pede para fazer sustentação oral, e a prioridade será, obviamente, dele, e remanescendo vagas, né, até esse limite máximo tecnológico de 100 pessoas, que, diga-se, é mais do que o espaço presencial da sala de sessão. Não, muito bom. A nossa sala de sessão só cabe 60 pessoas, mas, por tecnologia, nós teríamos a possibilidade de até 100 pessoas participar. Então, basta que o advogado interessado se dirija à secretaria da turma, através de e-mail, contato telefônico, e revele a sua intenção, seja de sustentar oralmente, seja de apenas participar da sessão, e aí, conforme seja, a turma credenciará, a TI liberará o link para participação. A particularidade é que o advogado que pede para sustentação oral, ele terá a possibilidade de assistir e terá a voz para participar, sustentar e tudo. Aqueles, no entanto, que participam da sessão como ouvintes, eles apenas assistem, eles não terão acesso ao vídeo, ao áudio, mas eles não poderão intervir, tá certo? Perfeito, então, perfeito. As nossas processuais estão nesse padrão de todos. Nós não estamos usando a ferramenta Zoom, que usada pelo tribunal, porque nós não temos a licença, né? E então nós estamos. Mas o sistema Polycom reconhecidamente muito bom. É um sistema, eu conheço, muito bom, muito bom. Isso. Nós estamos usando aí, para uma questão gerencial administrativa de custo, nós estamos usando as ferramentas que nós já tínhamos à disposição, estavam em company, né? Estamos utilizando, tirando o máximo dos nossos recursos, já que o momento, o contexto também geral desse ano no judiciário é um contexto de contenção de despesas, né? Pelos efeitos da PEC do teto de gastos. Okay? Rinaldo, então, no próximo ponto, pedir só que os convidados possam tentar sintetizar agora a próxima questão do Rinaldo em 2 minutos, coisa mais breve, que aí depois eu volto com uma já para as considerações finais, porque estamos sendo alertados aqui pelo tempo mesmo. Perfeito, Tiago. Apenas um complemento. Quando a gente for evoluir no sistema de sustentação oral por videoconferência, o modelo ideal é esse aqui do Zoom, que ele permite que o advogado possa olhar no rosto de cada magistrado que está julgando. Porque o bom na sustentação oral, na hora que você está desenvolvendo, você perceber se o magistrado está captando ou não está captando sua ideia. E o modelo de sustentação oral, por exemplo, do TRF5, você fica com dificuldade de enxergar os magistrados. Então, o bom do Zoom é que você consegue individualmente verificar como é que está cada um. Eu queria começar com o presidente Washington a falar de produtividade. Quem conhece o presidente Washington sabe que ele tem uma obsessão, a gente pode dizer assim, em aumentar a produtividade do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, dos magistrados, e ele tem conseguido fazer isso ao longo da sua gestão. Por isso, presidente, eu queria saber como é que estão os números depois que a gente iniciou, como falou o desembargador Lázaro, essa quarentena forçada, se o tribunal conseguiu aumentar a produtividade, e uma sugestão de um colega advogado. Será que não seria o caso da gente antecipar aquela semana da sentença no final do ano, para esse período agora, para a gente poder aumentar a produtividade sem comprometer o atendimento da advocacia? Por coincidência, pensamos a mesma coisa. Inclusive, já antecipamos. Já recomendamos aos magistrados que usem esse período para produzir sentenças e baixas. Obviamente que a nossa produtividade será afetada. Primeiro, nós tivemos uma semana, aquela semana em que nós estabelecemos o ponto facultativo, a primeira semana de restrição de circulação, não é? Você sabe que o ano passado nós baixamos em 4 pontos percentuais a taxa de congestionamento do Tribunal do Ceará, do Poder Judiciário Cearense. Isso é um número extraordinário. Para se conseguir um ponto percentual é um esforço absurdo, e nós baixamos 4 pontos percentuais. Mas eu até disse, numa fala minha anterior, dos números que nós já obtivemos em uma semana
funcionando nesse regime de plantão extraordinário, né? Foram mais de 410 mil atos, né? Foram mais de 16 mil julgamentos, mais de 22 mil baixas, quase 23 mil baixas, 21 mil decisões, 45 mil despachos e 302 mil expedientes. Então, apesar das dificuldades, né, nós estamos produzindo. E produzindo, eu acho que muito bem. Então, é isso. Nós continuamos focados em produtividade e em celeridade, apesar das dificuldades. É isso aí, presidente, porque os prazos estão suspensos, só que a produtividade não, ou seja, os magistrados podem continuar produzindo. Exatamente. O presidente Toffoli deu até que se publique, as decisões estão sendo prolatadas, para que não se espere terminar a suspensão dos prazos, publicar tudo de uma vez e os advogados ficarem congestionados. Perfeito. Lázaro, como é que está no TRF a produtividade dos magistrados ao longo desse período? Eu tenho ficado impressionado, eu vou dizer, porque eu estou na vice-presidência, despachando a admissibilidade de recurso especial e extraordinário e acumulando com o exercício da presidência. Eu tenho ficado impressionado com a produtividade de quem está no teletrabalho. Os nossos servidores que preparam as minutas, que nos encaminham as minutas para a nossa apreciação, eles estão produzindo, eu digo até, talvez até mais do que quando atuavam lá na sede, né, nas dependências do tribunal. Então, a produtividade, eu digo, no tribunal, ela continua no mesmo ritmo. Em relação ao trabalho que eu realizo, posso dizer que é um número talvez até maior este mês do que, por exemplo, o mês de janeiro, de modo que a produtividade do tribunal está muito bem. Eu só gostaria de aproveitar um tempinho para dizer que eu li por esses dias a matéria de que o Conselho Nacional de Justiça está incumbiu a parte técnica lá, o seu pessoal, para criar um programa que vai ser distribuído com todas as unidades judiciárias do país de realização de audiências e sessões virtuais e telepresenciais, né, para usar o neologismo do meu colega. E é isso, a produtividade está muito boa da Justiça Federal na Quinta Região. Obrigado, presidente. Um tribunal que tem muitos cearenses, além do Cid Marconi, o Leonardo Carvalho, o Roberto Machado, Fernando Braga. Então, tem até uma postulação da ordem para a gente poder trazer aqui uma turma do tribunal para, inclusive, facilitar a advocacia para quem está aqui no Ceará, para que não tenha que se deslocar muito até Recife. Meu caro doutor Alcides, da Justiça Federal, como é que tem sido a produtividade dos magistrados federais aqui ao longo desse período? Eu posso dar o testemunho de que a OAB entrou com uma ação judicial e essa foi despachada. A gente entrou à noite, no dia seguinte, em torno do meio-dia, pelo doutor João Luiz Nogueira Matias, a quem a OAB agradece. Presidente Rinaldo, Vossa Excelência é habitué do Foro Federal, né, milita matéria tributária, então, preferencialmente, trabalha conosco. Né, eu acho que a Justiça Federal, no Ceará, se orgulha dos números que apresenta. Né? Nós estamos entre as melhores seções judiciárias do país, né? Somos a segunda melhor seção judiciária da Quinta Região, isso em relação do relatório Justiça em Números, né, do ano passado, disponível, né, não foi fechado ainda esse ano em relação ao ano passado, pelo CNJ, mas nós sempre nos orgulhamos muito da quantidade e da qualidade do trabalho que nós apresentamos à sociedade cearense, né, aos operadores do direito. Apenas para falar em números, né, no período de 23 a 27 de março, nós produzimos quase 8 mil atos processuais. Estaremos fechando amanhã esse período mais próximo, acho que amanhã a gente estará fechando para quantificar novamente a nossa quantidade de trabalho.
Nós temos tido um bom desempenho, graças a Deus, as varas têm funcionado bem. Eu fico muito feliz de ouvir de Vossa Excelência, como presidente da OAB, de recomendar que os advogados fiquem atentos ao que está sendo feito nos sistemas, né, no nosso sistema CRETA, do microsistema do juizado ou ao PJE, porque decisões estão sendo tomadas e, obviamente, se o advogado entender adequado, ele já começa a fazer, né, se manifestar, antecipar a intimação e tudo, e fazer com que o processo ande, né, que seja mais séria a tramitação. Dentro desse contexto, eu destaco só os aspectos administrativos, né, porque também, além de juiz da minha vara, da 10ª vara, também sou diretor do foro, e aí eu também me preocupo com o funcionamento da administração, né? E aí, apenas como prestação de contas à sociedade, aqueles que nos ouvem, que representam a sociedade, a gente também está tendo uma preocupação em que os servidores da área administrativa continuam trabalhando, continuam tendo que apresentar, nos termos dos regramentos que foram estabelecidos pelo tribunal, pela direção, o seu programa de trabalho, aquilo que ele vai fazer, quando vai ter que quantificar num curto espaço de tempo aquilo que ele se propôs a produzir. Afinal de contas, os contratos continuam, as atividades, a administração continua funcionando, né? E então, todos apresentaram o seu projeto de trabalho e há uma opção, e aqui eu acho muito importante a gente destacar isso no regramento que foi estabelecido pela direção, é que a primeira opção é as pessoas trabalharem remotamente, inclusive com a disponibilidade de equipamentos da Justiça, provisoriamente e sob responsabilidade, para que o servidor possa se utilizar dele em casa, né, fora do ambiente de trabalho. Mas se, por qualquer motivo, o tipo de trabalho que ele faz estiver totalmente inviabilizado pela forma remota, aí temos duas outras opções. Ou ele fará um banco de horas, digamos, negativo, em que ele ficará devendo aquelas horas de trabalho e será aferida e compensada supervenientemente, ou, em última análise, se o servidor não optar por isso, ele pode antecipar férias, ele pode fruir licenças de eleitoral, de algumas compensações de plantão, alguma situação que ele tenha direito a folgas, ele vai, então, compensar nesse período essas folgas se ele não conseguir fazer o trabalho dele remoto, tá certo? É importante dizer isso para que não passe para as pessoas a sensação equivocada de que está havendo suspensão das atividades, pagamento de remuneração sem trabalho. Não, pelo contrário. Eu acho que muitos de nós que estamos aqui participando desse momento nessa vídeo, podemos até dar um testemunho. Eu ouso dizer que nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Acho que nós temos sido até muito mais demandados do que normalmente já éramos, né? Então, eu queria dizer isso, prestar essas contas aqui à sociedade que nos ouve. Tá? Muito obrigado. Verdade, doutor Alcides. Eu também tenho trabalhado sem parar e como todos estão em quarentena, não tem mais final de semana, né? Não tem mais hora, não tem... As pessoas... Não tem hora, não tem... Eu acho que o único respeito que as pessoas estão tendo é 9 horas da manhã. Até as 9 horas da manhã eu tenho sido poupado, mas 9 horas e 1 minuto, aí até as 23, 24 horas não tem tido realmente limites. Doutor Plauto, como é que está o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região? Como tem sido a produtividade nessa nossa quarentena forçada? Bem, nós trabalhamos com o PJE e tudo o que é feito, todas as atividades, elas ficam registradas no PJE e ainda no e-gestão, que é um outro sistema de dados, né? Todos os servidores e juízes e embargadores, todos estão no teletrabalho, né? Fazendo o melhor que podem para produzir. E, só para você ter uma ideia, entre os dias 13 e 30 de março, foram proferidas 1.825 sentenças, 2.200 decisões, 11.400 despachos, 517 alvarás, 894 processos restituídos com voto de relatoria, 11.000 certidões, 1.600 mandados e por aí vai. Então, é uma produtividade muito boa, considerando também as dificuldades do teletrabalho, porque o trabalho se mistura com a atividade de casa, né?
tem colegas, juízes, desembargadores, servidores, que ainda têm crianças, meninos pequenos, e então tem toda a parte de trabalho do lar, né? Então é muito difícil, né? É muito difícil. Mas mesmo assim, eu acredito que nós estamos tendo uma boa produtividade, uma produtividade expressiva, e isso precisa ser dito, como o doutor Alcides disse, né? A gente precisa ressaltar isso, porque a sociedade não pode ter a ideia de que o Poder Judiciário está em casa sem trabalhar, sem produzir, né? Então, eu acho muito importante a divulgação desses números para ressaltar que isso não é verdade. Nós estamos em casa, mas estamos trabalhando muito, talvez até mais do que nas respectivas repartições. Obrigado, doutor Plauto. É importante a gente registrar mesmo, porque é fundamental que se divulguem os dados da produtividade, porque às vezes pode estar a imagem de que os magistrados estão em casa e não estão despachando. E aí tem um magistrado, por exemplo, que ele demora a produzir, que é onde o advogado tem aquele processo, e o processo não é julgado, e aí pode passar a imagem de que todos são assim. Na realidade, de uma forma geral, na grande média, a produção tem sido satisfatória nesse período. Indo aqui para o TRE, onde eu não tenho oportunidade de ter processo, perguntar aqui ao desembargador do Máximo como é que tem sido a produtividade. O TRE eu tenho acompanhado pelo Davi Peixoto, que é juiz da corte na condição de jurista e secretário-geral adjunto da OAB, de que várias sessões têm acontecido nesse período. Presidente Haroldo? Pois não. Sim, a produtividade do TRE tem sido boa durante esse período, né? Os processos têm sido julgados e não tem havido prejuízo. Sem dúvida. Com relação ao primeiro grau, as equipes são monitoradas pelas chefias e os magistrados, e a produtividade se dá por carga processual movimentada dos PADs e PJE, bem como a aferição das atividades ordinárias de preparação das eleições. No segundo grau, nós tínhamos um grande problema, que era a questão das prestações de contas. Nós instituímos uma força-tarefa e houve um avanço muito grande, de forma que está sob controle. E hoje não há, longe do número de alguns tempo atrás, antes da criação dessa força-tarefa. Mas no nosso caso, é muito peculiar, os TREs, a Justiça Eleitoral. Porque o mais importante dos julgamentos dos tribunais regionais eleitorais não é a quantidade, e sim o impacto, né? Os processos que importam em cassação, por exemplo, e outros aspectos. Estes serão julgados, inclusive através de videoconferência. Os juízes, por sua vez, no primeiro grau, no âmbito da magistratura, estão trabalhando intensamente mediante teletrabalho, certo? E, pelo que se vê, não há prejuízos significativos em face toda essa modificação em decorrência da pandemia. Maravilha. Obrigado, presidente. Eu volto aqui a bola para o Tiago, que eu acho que tem mais uma pergunta para estar fazendo, mais uma rodada de perguntas para estar fazendo aos nossos presidentes. Obrigado, Erinaldo. Eu já vou também começar minhas considerações finais e vou lançar apenas uma pergunta, mas queria também que os convidados já pudessem emendar a resposta já com as considerações finais que tenham. Queria novamente agradecer aí o Miguel, o Migalhas, também deixar aqui registrado que o César também, através de toda a sua diretoria, o Ademar Bezerra, o André Aguiar, o Alexandre Goiana e o Adriano Costa e o Hélio Parente estão todos aqui nos acompanhando, né, e estão participando, fizeram parte aí desse evento na condução da pauta, juntamente com a diretoria lá do Erinaldo, imagino. E eu queria, nesse último ponto, colocar como foco aqui, desembargador Lázaro, desembargador Washington, doutor Alcides, desembargador Plauto, especialmente, que é a questão de
ver como é que está funcionando os núcleos de conciliação, de mediação dentro de cada uma das justiças, porque, conversando com o Erinaldo também, o que a gente vê é que, nesse momento, muita gente está querendo resolver o seu problema, não só advogados, mas também as partes, né, e com as limitações que temos, eventualmente, a estabelecimento de um canal ou a abertura de um canal online, né, através eletrônico, para que o advogado possa, por exemplo, essa foi a ideia que eu e o Erinaldo tivemos, poder mandar um e-mail para o núcleo de conciliação de cada tribunal, o advogado mandaria um e-mail dizendo que teria interesse em fazer uma conciliação, por exemplo, no processo número tal, e aí você teria um cadastro lá, alguma coisa, e aí o núcleo de conciliação do tribunal, da justiça, ele faria o contato com o advogado da parte contrária, justamente para ver se, mesmo nesse período de quarentena, de restrições físicas, a gente não consegue turbinar essas conciliações e mediações aí no plano, especialmente da justiça do trabalho, que eu imagino que deva ter uma efetividade muito grande, como na justiça estadual, onde envolve particulares, é mais fácil do que propriamente na Justiça Federal. Queria ouvir de todos, e quando chegar no desembargador Haroldo, eu queria saber, desembargador Haroldo, especificamente, lá que não tem possibilidade de conciliação, como é que a Corte também está avaliando a possibilidade de postergação ou adiamento das eleições por conta aí do período de pandemia. Mas eu queria começar aqui com o desembargador Plauto, saber o que é que a Justiça, e também saber as considerações finais dele, saber como é que a Justiça do Trabalho poderia tentar dar uma acelerada, aumentar a estatística de acordo durante esse período. Pois não. O tribunal tem um centro específico, né, para conciliação, que é o Sejusc. O Sejusc, ele é uma unidade do tribunal que está aberta para as conciliações. Os contatos são os que estão no site do tribunal, o contato é fácil com o Sejusc. Uma vez manifestada a vontade de realizar o acordo, a parte contrária é contactada, se marca, então, audiência, e no próprio ato do tribunal há a forma como isso é realizado. Né? Então, não há qualquer dificuldade, o acesso é muito fácil, e esperamos mesmo que essa procura pelo Sejusc aumente, porque realmente nesse período é a forma mais fácil de compor os conflitos por meio de acordos. Né? E eu aproveito aqui a oportunidade para dizer que fico muito feliz, apesar de toda essa dificuldade, graças aos dirigentes dos órgãos do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, da Justiça Federal, Eleitoral. Então, esses órgãos são dirigidos por pessoas que têm muita sensibilidade e que são de fácil acesso. Os órgãos são integrados, nós temos uma facilidade muito grande de promover ações, e a OAB tem sido uma parceira muito, muito boa. O doutor Erinaldo é uma pessoa de diálogo. Então, isso é muito bom. Um encontro como esse é excelente para que troquemos ideias, e todos estão abertos para trabalhar no melhor sentido possível, ou seja, de facilitar, tanto para os advogados quanto para as partes, resolver os problemas da melhor forma possível. Então, eu fico muito feliz nesse momento, esses órgãos contarem com pessoas que têm essa visão. Obrigado, desembargador. Desembargador Lázaro, como é que o senhor, também para considerações, lá no TRF tem núcleo também de conciliação, tem como priorizar esse núcleo e tentar criar um ambiente ainda mais propício aos acordos? Doutor Tiago, no nosso tribunal, já há um bom tempo, recordo que já na gestão como presidente do CNJ da ministra Ellen Grace, nós criamos, provocados pelo CNJ, o gabinete de conciliação no tribunal. E nas sessões, toda a sessão judiciária tem o seu núcleo, o centro de
de conciliação, que desenvolve um excelente trabalho. E é preciso ressaltar também o apoio da Ordem dos Advogados, da Caixa Econômica Federal e do INSS, principalmente, para que funcione bem essa atuação, que a solução, a autocomposição é importantíssima para desafogar até o judiciário e para resolver os conflitos de interesse. Mas me parece uma excelente ideia que aqui colocada é a de nós aproveitarmos toda essa utilização de tecnologia, quer dizer, é um incremento que essa crise nos proporcionou, digamos assim, é um aspecto, digamos, até positivo dessa crise, né, de nos abrir os olhos para tudo que a tecnologia pode nos oferecer para nós trabalharmos melhor, mas nós aproveitarmos. Agora, eu não poderia deixar de agradecer o convite que me foi formulado para participar desse encontro muito produtivo e destacar que, nesses 31 anos que eu estou no tribunal, eu tenho tido o privilégio de conviver com colegas cearenses da melhor qualidade, cheios realmente de todas as virtudes que se pode ter para atuar como magistrado. Eu digo, desde os primeiros colegas cearenses, Hugo Machado, Orlando Rebouças, o saudoso Geraldo Apoliano, tive a oportunidade de conviver com o ministro Raul Araújo, uma pessoa excepcional, tive a oportunidade também de estar presente em reuniões do Conselho da Justiça Federal com o ministro César Ashford, também um magistrado de primeiríssima qualidade. Então, os cearenses realmente têm uma posição toda especial na magistratura brasileira. Eu, então, quero, repetindo, agradecer essa oportunidade e desejar que me colocar à disposição para quaisquer outras oportunidades. Muito obrigado. Desembargador Washington, para suas considerações finais também, e ouvir aí o que aqui, de repente, o Núcleo de Conciliação e Mediação do Tribunal de Justiça pode fazer durante esse período para tentar maximizar e efetivar ainda mais acordos durante esse período. Doutor Tiago, eu estava recordando aqui que no período de transição, quando eu estava concebendo o plano de gestão, uma das coisas que eu queria era transformar a nossa bodeguinha, que era o Sejusc, no fórum, numa mega história. E isso nós estamos conseguindo. Nós ampliamos o número de salas, o número de conciliadores, e essa estrutura está pronta para trabalhar de forma remota, né? E, inclusive, o desembargador Lázaro falou uma coisa que eu estava pensando. Crise também é momento, é oportunidade, não é? E nós temos programas que permitem que as partes se contactem, entabulem os termos de um acordo e submetam esse acordo ao judiciário para homologação. Então, eu acho que nesse sentido que nós devemos trabalhar para permitir a autocomposição dos litígios, para que as próprias partes, naquele sistema que será disponibilizado, contactem a outra parte e aí comecem a negociação sem a necessidade da nossa intermediação. Isso é perfeitamente possível. Aliás, nós temos vários programas que permitem que se faça dessa forma. E, no mais, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que foi muito enriquecedor, foi uma grande oportunidade de conhecer o desembargador Lázaro, assim, já tinha estado com ele, mas não tinha tido a oportunidade de ouvi-lo com mais vagar, não é? Reencontrar o Plauto, ainda que telepresencialmente,
né? Meu amigo Alcides, né? Eu vou chamar de meu parceiro Erinaldo, né? Porque nós realmente temos feito uma boa parceria entre o Tribunal de Justiça e o OAB. Rever o doutor Tiago, tem sido sempre parceiro nosso. Né? Obrigado. Foi uma grande oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Washington. Alcides, na Justiça Federal, eu conheço lá o núcleo de conciliação de vocês, mas também sei que o senhor é um entusiasta aí das medidas de autocomposição. O que é que pode ser feito lá para aumentar o número de acordos aí? Opa, muito obrigado aí pela pergunta, doutor Tiago. O que aconteceu conosco? Nós até no mês de março agora tínhamos pautas bem intensas de mutirões de conciliação envolvendo conselhos, né, de fiscalização profissional e a Caixa, que são os nossos clientes preferenciais nesse tipo de iniciativa, mas infelizmente fomos escolhidos, né, por essas mudanças e tivemos que abortar todo o esforço que tinha sido feito nesse sentido, mas eu recebo aí a provocação, a pergunta, né, feita por você como uma oportunidade de nós sentarmos com a coordenação do nosso Sejusc, que é competentemente conduzida há mais de 10 anos pelo juiz federal D'Artagnan Rocha, que é muito dedicado, é um estudioso do tema, conhecedor dos melhores formadores em mediação e conciliação do país, né, com todas as credenciais e experiência, e o entusiasta faz um trabalho muito bom. Já vou provocá-lo para ver se a gente consegue estabelecer isso e ver se conseguimos nos utilizar das mesmas ferramentas aí de telepresencialidade, digamos assim, para tentar viabilizar. Vou receber isso como uma sugestão de abrir uma nova frente de trabalho. Eu só peço um certo tempo, certa oportunidade para a gente poder colocar de pé alguns projetos que já estão em andamento, mas tão logo quanto possível vamos colocar isso na mesa também. Eu, apenas com palavras finais, eu gostaria realmente de fazer o meu agradecimento especial a Migalhas, né, na pessoa do Dr. Miguel Matos, da UAB, na presença aí do querido amigo e presidente Erinaldo, também na presença da sua pessoa, né, como presidente do Centro de Estudos das Sociedades de Advogado, né, um trabalho excelente, Tiago, você está de parabéns, e dizer também da satisfação de rever aqui o meu presidente Lázaro, né, que é essa pessoa tão agradável, simpática, atenciosa, que a todos cativa e que nos conduz todos assim com uma serenidade invejável, né? É o decano do nosso tribunal e é uma grande referência para todos nós, né, sempre. Também dizer a satisfação de rever o desembargador Plauto também, na Justiça do Trabalho. Estamos, inclusive, reentabulando aqui um convênio de cooperação mútua em relação à perícia dos nossos servidores, né? Então, somamos os nossos esforços, os nossos setores médicos, isso está, nesse exato momento, sendo restabelecido. Rever também nosso querido desembargador Haroldo, né? Meu presidente e seu presidente, Tiago, no período que estivemos juntos, integrando ao TRE, né? O desembargador Haroldo também, que é essa alianeza de trato, essa gentileza, né? Uma pessoa sempre sorridente, aglutinadora de muitos amigos, né? As sessões capitaneadas por ele são reuniões muito, muito agradáveis de se participar delas, né? Ao nosso também querido presidente Washington, né? Também temos forte parceria com o Tribunal de Justiça, né? Renovando aí também nossos convênios de assistência mútua e tudo. Eu queria dizer da satisfação de rever a todos, agradecer aí a oportunidade de ouvi-los, de saber um pouco o que está acontecendo nos outros órgãos judiciários, né? E poder colher das experiências, das sugestões que eu ouvi aqui para aperfeiçoarmos o trabalho da nossa sessão, tá? Então, as minhas palavras não podem ser outras senão de profundo agradecimento. Obrigado. Desembargador Haroldo, para suas considerações finais e aquele questionamento também sobre a possibilidade de adiamento das eleições. Depois, Erinaldo, aí você faz as suas palavras finais para o Miguel poder fechar. Desembargador Haroldo. Pois não, doutor Tiago. Trabalhamos sob a orientação do Tribunal Superior Eleitoral e em coordenação de toda a Justiça Eleitoral do país.
até o momento, não houve sinalização de alteração do calendário eleitoral, de modo que seguimos o planejamento original, inclusive quanto aos prazos. As atividades estão sendo, conforme eu já disse, desenvolvidas dentro do sistema de teletrabalho, com resultados positivos. E apenas uma observação com relação à sua indagação, doutor Tiago. O Tribunal Superior Eleitoral, ontem, 1º de abril, ao tratar do combate à desinformação, fake news, assim se manifestou acerca do tema adiamento das eleições municipais. Aspas. Sobre o tema, é importante destacar que, até o momento, não houve qualquer decisão nesse sentido, uma vez que tal mudança do calendário eleitoral depende de alteração legislativa por parte do Congresso Nacional ou do próprio texto da Constituição Federal. Dessa forma, cabe à Justiça Eleitoral cumprir os prazos previstos na legislação eleitoral. Fecha aspas. É a resposta que eu tenho a dar em relação à sua pergunta. E, finalizando, eu gostaria de agradecer o convite, doutor Tiago, e a oportunidade que me foi concedida para repassar informações que considero importantes. O meu abraço para todos, o desembargador Lázaro, o meu prezadíssimo amigo, doutor Alcides, o desembargador Plauto, o doutor Erinaldo, o desembargador Washington, eminente presidente do tribunal, do qual eu tenho a honra de integrar. Obrigado, desembargador. Muito obrigado. A gente que agradece aí também a sua disponibilidade, a disponibilidade de todos. Eu realmente fiquei muito satisfeito. Esses eventos têm sido muito produtivos e é uma oportunidade também dos advogados e a sociedade cearense poder ouvir aí o que é que as instituições têm feito durante esse período de crise sanitária. Amigo Arinaldo, e agradecer também pela confiança aí na a gente fazer essa parceria nesses webinars aqui juntamente com o Migalhas. Agradecer a você, meu amigo Tiago, agradecer o Miguel, agradecer o carinho do desembargador Lázaro, do doutor Alcides, meu querido amigo, do nosso presidente Washington, ter feito grandes parcerias com a AB, a advocacia tem conseguido evoluir muito com a gestão do presidente Washington, assim como meu querido presidente Alvinegro, doutor Plauto, no TRT, e a gente tem conseguido também grandes avanços. Na primeira reunião que a gente teve para tratar da crise, o doutor Plauto foi logo muito sensível à questão da antecipação de alvarás, da gente criar procedimentos, agradeço demais, como também o desembargador Haroldo Massa ter sido também um amigo da advocacia no tribunal. Eu penso, meu caro Miguel, que aconteceu história hoje no Ceará, porque eu não me recordo de um encontro de todos os líderes do Poder Judiciário aqui no nosso estado, TRF da Quinta Região, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Tribunal de Justiça e Justiça Eleitoral, em um único encontro, em um único evento. Realmente você está de parabéns. Eu fico muito honrado por poder estar aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, eu que agradeço. De fato, acho que nesses momentos de calamidade, né, de pandemia, onde as pessoas estão muito assustadas, estão muito com medo, a justiça é um último esteio do cidadão, como diz o ministro Marco Aurélio. Então, ter as pessoas, as instituições, os representantes da justiça falando é muito importante. O vídeo nosso, esse vídeo inteiro vai ficar disponível no YouTube. Depois eu vou pedir para passar para os senhores todos esse material, porque acho que é importante... Fica parecendo que eu estou vendendo meu peixe aqui, mas não, eu acho importante que nós divulguemos isso para que mais pessoas possam acessar essa discussão, esse debate, essa conversa, porque elas são muito esclarecedoras para a sociedade e, sobretudo, para o jurisdicionado. Então, eu agradeço muito o desembargador Lázaro, o desembargador Plauto, o desembargador Haroldo, o doutor Alcides, desembargador Washington,
ao Erinaldo, que tem se mostrado um excelente presidente da Ordem Batonier aí, não é fácil, sobretudo nesses tempos. E agradeço muito ao Tiago, que é um abnegado, que está sempre reunindo pessoas, sempre congraçando com todos. Eu queria, por fim, agradecer à sociedade, a todos do Ceará. Eu me sinto um cidadão cearense, embora o Ceará ainda não tenha me recebido como filho, né? Eu tenho um apartamento até no Aquiraz, gosto muito do Ceará, gosto muito do povo cearense, inclusive não posso deixar de citar, quero até agradecer ao desembargador Cid Marconi, que está conosco aí assistindo, mas não posso deixar de citar o ministro César Rocha, que é um grande amigo, o Caio, que é como se fosse um irmão para mim, então tem muitos amigos aí no Ceará, e agradeço, então, a oportunidade, a possibilidade da gente ter feito esse reencontro aí, porque é bom falar com os ministros do Supremo, do STJ, fazer esses eventos como a gente faz, só que a justiça é feita nos estados, é feita nas cidades, e aí é que está o molho todo que faz crescer essa história que é a justiça brasileira, o judiciário brasileiro. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Miguel. Boa noite a todos. Amigos, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Grande abraço. Grande abraço. Boa noite a todos. Obrigado.